Hoje eu quero falar diretamente ao seu coração, porque dentro de cada um de nós existe muitas vezes uma dor que é silenciosa, uma dor que muita gente carrega, mas que não conta para ninguém. E essa dor é a dor de ter falhado depois de ter prometido que seria diferente. É a dor de ter caído depois de termos prometido de que não cairíamos mais. É a dor de olhar para trás e reconhecer que sabia o que era certo, de que sabia qual caminho deveríamos tomar, mas que mesmo assim nós erramos. E essa dor, meus irmãos, eu e você carregamos. E talvez você que esteja me ouvindo nesta noite, me ouvindo agora, talvez por fora, pelas aparências, tudo pareça normal. Mas por dentro de você talvez exista um peso, uma aflição, uma angústia, um incômodo, uma lembrança que insiste em voltar para a sua vida, para a sua memória. E junto com essa lembrança vem uma voz de acusação. Junto dessa lembrança vem uma voz incômoda, uma voz que está ali, te cutucando, tocando na sua ferida e dizendo que não tem mais jeito, e que Deus não vai mais te usar, que Deus não vai mais te dar uma nova oportunidade. E hoje, meus irmãos, eu vim aqui como profeta do Senhor, como servo do Senhor, para confrontar essa voz que fala contra o seu trabalho missionário. Eu vim para confrontar essa voz que te aflige, que te oprime, que te confronta. Porque a história de Pedro é essa história que nós vamos falar aqui hoje. A história de Pedro, ela prova exatamente o contrário. A história de Pedro, ela prova que é possível cair, mas que é possível ser restaurado. É possível falhar, mas é possível ser transformado. É possível errar, mas é possível se levantar. É possível, meus irmãos, é possível errar e recomeçar. É possível se arrepender, porque Deus não escreve a história, nem a minha e nem a sua, com base na nossa queda, com base no nosso erro, com base na nossa falha, mas Ele escreve a história que nós temos com base na graça que vem dEle, na graça que vem do sangue de Jesus, da graça que vem da consolação do Espírito Santo de Deus. E eu convido você que pode para que abra a sua Bíblia hoje em dois textos diferentes. O primeiro deles está em Lucas 22, a partir do versículo de número 54, que tem como título Pedro nega Jesus. Meus irmãos, eu preciso falar aqui hoje que eu já estava com essa palavra no meu coração desde ali o meio da semana, desde por volta da quarta ou quinta-feira. E vinha me preparando para ministrar essa palavra hoje. E agora no fim da tarde, estávamos em casa nos preparando para vir para a rádio. Eu estava ali fazendo os últimos ajustes na palavra, quando então eu percebo Heloísa na sala, preparando também uma palavra sobre o mesmo tema. Sequer havíamos conversado sobre qual seria a palavra a ser ministrada, sobre o que cada um falaria. E o Senhor operou assim nesta noite, porque Ele deseja tocar corações, porque Ele deseja mudar histórias nesta noite. Ele deseja restaurar aquele que caiu e dizer para você que caiu, para mim que um dia já caí, para todos nós que caímos, que a nossa história ela é recontada, não é por meio do nosso erro, mas é por meio da graça dele. Vamos ler então Lucas capítulo 22, a partir do versículo 54. E então, prendendo Jesus, levaram-no e introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. Quando acenderam um fogo no meio do pátio e se assentaram juntos, Pedro tomou lugar entre eles. Uma empregada, vendo-o sentado perto do fogo, fixou os olhos nele e disse: esse também estava com ele. Mas Pedro negou, dizendo: mulher, não o conheço. Pouco depois, outro homem, ao ver Pedro, disse: você também é um deles. Mas Pedro disse:
Homem, eu não sou um deles. E tendo passado cerca de 1 hora, outro homem afirmou, dizendo: com certeza este estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistiu: homem, não sei do que você está falando. E logo enquanto Pedro ainda falava, o galo cantou. Então o Senhor Jesus voltou-se e fixou os olhos em Pedro. E Pedro se lembrou das palavras do Senhor, como lhe tinha dito: hoje, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E Pedro, saindo dali, chorou amargamente. E agora vamos ler João, capítulo 21, a partir do versículo 15, que diz assim: e depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que a estes outros me amam? E ele respondeu: sim, o Senhor sabe que eu amo. E Jesus lhe disse: então, apacente as minhas ovelhas. Jesus perguntou pela segunda vez: Simão, filho de João, você me ama? E ele respondeu: sim, o Senhor sabe que eu amo. Jesus lhe disse: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, você me ama? E Pedro ficou triste, por Jesus ter perguntado pela terceira vez. E respondeu: o Senhor sabe todas as coisas e sabe que eu amo. E Jesus lhe disse: apacente as minhas ovelhas. Somente até aí. Meus irmãos, como bem sabemos, Pedro era um homem intenso. Ele não era alguém superficial, não era alguém que levava as tarefas de qualquer jeito. Pedro vivia de forma intensa. Quando ele falava sobre algo, falava com convicção. Quando ele se posicionava sobre um assunto, ele se posicionava com vigor, com força, com determinação. Em Lucas 22, Pedro declara que estava pronto para ir com Jesus até a prisão e até a morte, se assim fosse preciso. E perceba que aquela não era uma fala vazia de Pedro. Pedro acreditava realmente naquilo que estava dizendo, de que, se necessário fosse, seguiria Jesus até a prisão, ou quem sabe até mesmo a morte. Mas existe uma diferença, meus irmãos, entre aquilo que é intenção e aquilo que é estrutura verdadeira. Porque nem sempre aquilo que nós sentimos, por mais verdadeiro, sincero e fiel que seja, nem sempre aquilo que sentimos é sustentado pelo que somos capazes de manter, porque perceba, nem sempre temos a estrutura necessária para manter aquilo que sentimos. E naquela noite, naquela mesma noite em que Pedro declarou que, se necessário fosse, seguiria Jesus até a prisão e até a morte, naquela mesma noite, a estrutura de Pedro foi provada. Jesus foi preso, o ambiente mudou, havia perseguição naquela noite. E ali o medo entrou em cena. E o mesmo homem que disse que morreria com Jesus, passou então a dizer que não o conhecia. E ele nega Jesus uma vez. Nega pela segunda vez. E nega pela terceira vez. Por 3 vezes, Pedro afirma e reafirma que não conhece Jesus, que não tem qualquer ligação com Jesus. E no momento em que Pedro nega a Cristo pela terceira vez, o galo canta, cumprindo aquilo que já estava escrito, cumprindo aquilo que o próprio Senhor havia dito a Pedro naquela mesma noite. Porque Jesus disse que antes mesmo que o galo cantasse naquela noite, Pedro negaria por 3 vezes. E após Pedro negar Jesus pela terceira vez, e o galo cantar, a palavra vai dizer que Jesus olha para Pedro. Jesus fita seus olhos em Pedro. E esse olhar de Jesus, meus irmãos, não é um olhar de rejeição,
mas na verdade é um olhar que revela a verdade, é um olhar que ao mesmo tempo sustenta o amor. Jesus, ao olhar para Pedro, não estava aqui dizendo com raiva: Pedro, por que fizeste isso? Na verdade, Jesus aqui dizia para Pedro, e se cumpriu conforme eu havia lhe dito. Pedro aqui está dizendo para Jesus, mas mesmo tendo cumprido conforme eu havia lhe dito, como eu já sabia que essas coisas iriam acontecer, ainda assim, Pedro, tu és um dos meus escolhidos, porque eu sei o que se passa em teu coração. Eu conheço, Pedro, o teu coração e sei que dentro de ti existe verdade e existe amor por mim, Jesus Cristo, teu Senhor. Meus irmãos, Pedro se lembrou daquelas palavras de Jesus, ainda à mesa da última ceia. E Pedro sai daquele ambiente e chora amargamente. E esse choro é importante porque ele revela que Pedro, ao chorar, não perdeu a sensibilidade. Pedro, ao chorar, não perdeu o amor por Cristo. Pedro caiu, mas não se tornou frio. Não se tornou o senhor do seu próprio ego. Pedro falhou, percebeu que falhou, reconheceu que falhou, mas ele não se tornou indiferente à dor do seu Senhor, à dor do nosso Senhor, porque existe uma diferença, meus irmãos, entre quem erra e se endurece em relação àquele que erra e se quebranta. Porque aquele que erra e se endurece, esse se afasta. Esse se lamenta mais pelas consequências que terá que cumprir, que terá que pagar, pelo sofrimento que terá enquanto pessoa, do que sofrer pelo arrependimento de ter causado a dor por ter cometido um ato falho. Aquele que se endurece e não reconhece que falhou. Mas aquele que tem o coração quebrantado, esse se arrepende, esse chora, e este é capaz de reconhecer o seu próprio erro. E é nesse ponto, irmãos, é exatamente nesse ponto de reconhecer o próprio erro, nesse ponto do arrependimento que começa a verdadeira restauração. Porque o Senhor, Ele não despreza um coração contrito, o Senhor, Ele não despreza um coração quebrantado. Deus não rejeita aquele que reconhece o próprio erro. E talvez hoje dentro de você exista um sentimento parecido com aquele que Pedro teve naquela noite, um arrependimento verdadeiro, uma dor sincera. E talvez você tenha essa dor, essa amargura dentro de você, pensando que é o teu fim, mas na verdade, deixa eu te dizer, não é o teu fim, mas na verdade é o novo começo para uma vida nova, é o novo começo de um novo tempo. Essa angústia que você tem dentro do teu peito por ter errado, por ter caído em pecado, por ter comprometido a vida de outras pessoas, por ter falhado com sua família, por ter errado, por ter pisado por terrenos onde não deveria ter pisado, por ter seguido por caminhos por onde o Senhor te alertou para que não seguisse, por ter descumprido os mandamentos do Senhor. Esta
esta dor, este arrependimento que você sente, ele não é o teu fim, ele não fecha suas portas para o céu, mas pelo contrário, se você se arrepende verdadeiramente, se você reconhece os seus erros e se você se coloca em posição de quebrantamento, que se coloca em posição de falar com o Senhor: Senhor, eu errei, dai-me uma nova oportunidade, pelo amor que há no sangue de Jesus e no nome de Jesus. Senhor, transforma-me. O Senhor está pronto para reescrever a sua história com base na graça que vem dele, aleluia. Meus irmãos, antes mesmo de Pedro cair, Jesus já havia falado com ele que cairia. Jesus disse que Satanás havia pedido para peneirá-lo como trigo, mas que ele havia orado para que a fé de Pedro não desfalecesse, para que a fé de Pedro não se esfriasse, não se esvaziasse. Jesus não disse que Pedro não cairia. O que ele garantiu para Pedro é que mesmo caindo, a fé dele não seria destruída. E mais do que isso, Jesus declarou que depois de passar por todo aquele processo, Pedro ainda iria ser instrumento para outras pessoas. Pedro ainda iria fortalecer outras pessoas. E sabe o que isso mostra para mim e para você? Isso mostra que Deus não olha apenas para o meu e para o seu presente. Deus não olha para o meu e para o seu erro. Deus não aponta o dedo na cara, não acusa. Ele não olha para aquilo que nós falhamos, mas na verdade Ele olha para aquilo que eu e você ainda vamos nos tornar, porque Ele sabe aquilo que eu e você, Ele conhece, meus irmãos, a nossa trajetória, Ele conhece o nosso rumo, Ele conhece os caminhos por onde andaremos. Então eu volto a te dizer, se você acha que o seu erro te levou para o fundo do poço, se não tem mais jeito de você ser resgatado, o Senhor te diz nessa noite: vem para fora, porque ainda tem jeito para você, porque o Senhor enxerga além da minha e da sua queda, o Senhor, Ele enxerga além do meu e do seu erro, porque Ele vê o propósito que existe na minha e na sua caminhada, Ele vê a missão que existe no meu e no seu coração, Ele vê o que nós ainda temos para fazer, qual é a promessa que Ele tem para a minha e para a sua vida. Irmãos, depois da ressurreição, acontece um dos momentos que são daqueles que são extremamente marcantes nas Sagradas Escrituras. O texto vai dizer que após ressuscitar, Jesus ele se reencontra com os seus discípulos. E Pedro estava ali, em meio a eles, em meio aos discípulos. Pedro estava ali presente fisicamente, mas carregando dentro de si uma culpa, porque ainda que Jesus houvesse ressuscitado, Pedro carregava dentro de si a culpa de ter sido falho com o seu mestre. Pedro carregava dentro de si a culpa de ter dito a seu mestre que iria para a morte junto dele, se assim preciso fosse. Mas que, assim que a situação apertou, Pedro não teve estrutura para dar suporte à sua promessa ao Senhor. Pedro não teve estrutura para manter as palavras que havia dito ao Senhor. Mas Jesus ali toma a iniciativa. Ele não ignora a presença de Pedro naquele ambiente, mas também não o expõe, porque já dizemos, já sabemos, o Senhor não aponta o dedo, o Senhor não acusa, mas o Senhor, Ele nos conduz a um processo de restauração. E Jesus então se vira para Pedro e faz uma pergunta direta, perguntando a ele: Pedro, você me ama? E Pedro, nós vemos aqui no texto que Pedro diz que sim. E Jesus então dá a Pedro uma direção: cuida das minhas ovelhas.
Jesus pergunta novamente, Pedro responde novamente, e Jesus dá outra vez a mesma missão: cuida das minhas ovelhas. E a pergunta de Cristo se repete a Pedro pela terceira vez: Pedro, tu verdadeiramente me amas? E Pedro então se entristece por ter que responder pela terceira vez, mas responde: sim, Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas e sabe que eu o amo. E Jesus, pela terceira vez, dá a ele a mesma missão: cuida das minhas ovelhas. Jesus pergunta a Pedro isso por 3 vezes, não é porque estava duvidando da resposta de Pedro, mas porque Jesus entende, Jesus compreende o que é que ele estava fazendo naquele momento. Jesus sabia exatamente o que queria fazer com Pedro. Se Pedro havia negado 3 vezes, Pedro agora tinha a oportunidade de reafirmar o seu amor por Jesus, também por 3 meses. Jesus não está aqui humilhando Pedro. Na verdade, ele está restaurando a vida do discípulo. Jesus está tratando exatamente na raiz daquilo que aconteceu. Isso revela algo que é profundo, meus irmãos. Deus não faz restauração superficial, mas Ele trata a nossa restauração direto na raiz. Ele trata na medida exata. Jesus, ele vai na origem do nosso problema, na origem da nossa dor. Ele cura a nossa ferida de forma completa. Não é para machucar mais, mas para fazer o curativo, que não será paliativo, mas que vai cicatrizar verdadeiramente até que não doa mais. Porque quando cuidamos, meus irmãos, de um machucado de maneira indevida, quando cuidamos de algo que nos fere, de algo que machuca de maneira indevida, de maneira errada, de maneira equivocada, de maneira incompleta, aquela ferida que está aberta, volta e meia, ela volta a se abrir, ela torna a se abrir, e muitas das vezes até doendo mais do que doía antes. Mas quando nós fazemos o curativo da maneira correta, aplicando naquela ferida os medicamentos necessários, fazendo tudo aquilo que é necessário para limpar verdadeiramente a ferida, aquela ferida, ela não dói mais, porque ela se cicatriza por completo. E ao se cicatrizar, aquele local está pronto para viver tudo novo. E eu gosto, meus irmãos, que Pedro não foi apenas perdoado por Jesus, mas na verdade ele teve o seu ministério, a sua missão reposicionada. Jesus, ao perguntar para Pedro por 3 vezes e dar a ele uma missão também por 3 meses, Jesus não está apenas perdoando o pecado de Pedro, mas está entregando um novo propósito para aquele discípulo. Quando Jesus diz para Pedro: cuide das minhas ovelhas, apacente as minhas ovelhas, o que Jesus está dizendo para Pedro é que ainda confia nele. Jesus está dizendo que ainda existe um chamado. Jesus está dizendo para Pedro que a história de Pedro não terminou na queda. E quando Jesus perdoa o meu e o seu pecado, o meu e o seu erro, e nos dá uma nova missão, um novo propósito, o que ele está dizendo para mim e para você é que não apenas os nossos pecados, os nossos erros estão sendo perdoados, mas que ele ainda confia em nós como seus instrumentos, ele ainda confia em nós como seus servos, ele ainda confia em nós como pastores para apacentar aquelas ovelhas que ainda precisam de rebanho. Porque muita gente, meus irmãos, acredita que depois de errar, depois de cair, não pode mais,
ser usada pelo Espírito Santo, mas a história de Pedro, ela prova o contrário, prova que a graça de Deus é muito maior, é infinitamente maior do que o meu e do que o seu erro. E depois de receber essa nova missão, Pedro se levanta, e no livro de Atos nós vamos ver que ele prega com autoridade. E diante dessa pregação com autoridade, falando dos milagres e das maravilhas de Jesus nesta terra, falando de tudo aquilo que Jesus fez e que ainda fazia por meio do Espírito Santo de Deus, quase 3.000 pessoas foram convertidas em uma única mensagem. Pedro ali estava fazendo aquilo que Jesus dizia para ele, cuidando do rebanho, cuidando das ovelhas. Haviam ovelhas que estavam perdidas, haviam ovelhas que estavam desgarradas, haviam ovelhas que precisavam se unir a um rebanho, e Pedro estava ali cumprindo o propósito que Jesus Cristo, já ressurreto, havia dado a ele. Pedro estava perdoado de seus pecados, Pedro tinha agora um propósito, Pedro tinha agora uma missão, e Pedro agora estava mais do que nunca fortalecido, vigorado para fazer o seu ide, para pregar o evangelho a toda criatura. Pedro estava ali mais forte do que nunca, mais capacitado do que nunca para pregar para o evangelho e para arrebanhar ovelhas para a igreja de Jesus Cristo. Aleluia! Oh, glória a Deus, meus irmãos, essa é a obra de restauração que Jesus faz em nossas vidas. Oh, o Senhor nos perdoa a todo tempo, o Senhor nos consola a todo tempo, mas o Senhor, Ele quer mais de nós. Não basta sermos perdoados, porque se não temos um propósito, se não temos uma missão, é fácil, é ainda mais fácil cair. Mas quando o Senhor nos confia uma missão e nós reconhecemos que temos essa missão, nós temos ali uma aliança com o Senhor, nós temos ali algo a ser cumprido com o Senhor e que não podemos decepcioná-lo. Temos uma missão a ser cumprida e não podemos abrir mão desta missão. Então é por isso que precisamos abrir os nossos olhos, os nossos ouvidos espirituais para a missão que o Senhor coloca para nós após nos perdoar, após nos resgatar, após nos levantar, mas principalmente após nos restaurar, para que a nossa restauração não tenha sido em vão. Hoje essa mensagem, irmãos, ela é para você que está em meio a essa aflição de ter pecado, de ter caído. Se existe arrependimento no seu coração, deixa eu te dizer que existe caminho de volta. Se existe sinceridade no seu arrependimento, existe restauração para você. E se existe restauração para você, existe propósito para você cumprir. Deus ainda não terminou com você. A sua história não acabou na sua pior decisão. Ainda que você pense que tenha ido longe demais, que tenha chegado longe demais, que tenha errado de forma grave demais, a graça de Deus, ela alcança lugares onde nada mais alcança, onde ninguém mais alcança. E se Pedro teve uma nova chance, eu também tenho, você também tem. Se Pedro foi restaurado, eu também posso ser, você também pode ser. Pega essa palavra para você nesta noite, meus irmãos, em nome de Jesus.